modo de apresentação que aparecendo ainda não, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá no modo de edição, né? É. Deixa eu ver se eu... Por ali mesmo você consegue colocar. Lá, abre de novo aquela tela. Consigo? Então, vamos lá. Me ensina. Abre aí. Tá, peraí. Gente. Olha só, gente, eu levando uma surra aqui. Vai ler. Mas aí eu fiz errado de novo, né? Não, vai em apresentação de slides. Aham, só que aí eu não consigo ter visão de vocês. É assim mesmo que É assim esse mesmo. aplica. Ah, então é isso. É porque o Zoom a gente consegue ter visão, né? Uhum. Nesse você vai ficar com a sua Entendi. tela só a apresentação. Você não vai conseguir ver a gente. Ah, então tá bom. Já foi? Ainda não. Aí, Agora foi. tá bom, então. Se alguém levantar a mão ou tiver pergunta, você vai me ajudando aí, Pode tá deixar. bom? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Patrícia. Com algum de vocês eu já tive a oportunidade de conversar. Eu sou contadora aqui no Gestão Super Simples e estou coordenando, né? Estou apresentando essa série de reuniões que a gente está fazendo com pequenos grupos de empresas. A gente separou as empresas, né, por tipo de atividade e por regime tributário, para que a gente falasse para cada grupo o que só interessa para cada grupo, né? De forma que vocês possam focar nas ações que vocês precisam tomar para a empresa de vocês, tá? Mas o que a gente recomenda é que após essa reunião, se ainda ficarem algumas dúvidas, que vocês agendem um horário para atendimento individual junto com um contador que atende vocês diretamente, tá bom? Então, o que a gente quis fazer, né? O que a gente está fazendo hoje é mostrando para vocês as mudanças que vão impactar o setor de vocês, que é o setor de prestação de serviço, no regime tributário que é o que vocês estão hoje, que é o lucro presumido. Então, começando a falar sobre a receita, começando a falar sobre a reforma tributária, ela já existe, né? Houve a lei, né, que é a 2014 de 2025. Essa lei, ela já está em vigor e ela é uma lei que ela prevê um período de transição. Então, a reforma tributária, ela começa agora em janeiro de 2026 e ela vai até 2032. A reforma tributária, ela traz a unificação de todos os impostos em um imposto somente. O que seria isso? A gente vai ter uma alíquota de imposto somente, e o nome desse imposto vai ser IVA. Então, aquelas siglas todas que a gente já está acostumado a ver, ISS, CMS, PIS, COFINS, IPI, essas siglas, elas somem, né? E lá em 2033 a gente vai falar o quê? O nosso imposto se chama IVA. Então, a gente vai trabalhar somente com uma alíquota. Vocês provavelmente já ouviram essa discussão, né? Falando sobre qual será a alíquota. A alíquota ainda não está definida. A gente acredita que ela vai ser definida no ano de 2026, né, uma vez que ela começa a valer, de fato, a partir de janeiro de 2027. Então, o que nós precisamos entender? No ano de 2026, a gente já está em período de transição, só que é um período de adequação de documentos fiscais. Quais são as principais alterações para vocês, né? Em qual local vocês vão emitir o documento fiscal de vocês e as classificações tributárias. Aqui a gente está lembrando que os demais impostos, né, imposto de renda, contribuição social,
IPTU, ITBI, esses vão continuar existindo. O que vai alterar são somente os impostos referentes ao consumo, né? Trazendo um pouco de explicação do que será o IVA ele foi construído, né, no conceito de débito e crédito. É muito comum para quem é de comércio, no regime de lucro presumido, já atuar com débito e crédito de ICMS. Vocês, como prestadores de serviço, acredito que aqui só tem prestador de serviço, vocês não conhecem esse conceito porque na prestação de serviço não tem, né, o débito e crédito. Vocês têm uma alíquota fixa, né, de PIS, uma alíquota fixa de COFINS, uma alíquota fixa de ISS. Quando a gente muda para o conceito do IVA, a gente vai aprender a trabalhar com débito e crédito. O que é o débito e crédito? Tudo que vocês consumirem pela empresa vai gerar crédito de imposto e todos os faturamentos, assim como é hoje, vai gerar um débito. E aí a gente trabalha na contabilidade fazendo um encontro de contas, né? Se vocês tiverem mais crédito do que débito, aí vocês têm um saldo de imposto. Se você é um saldo credor, se vocês tiverem mais débito do que crédito, a gente gera as guias como faz normalmente para vocês. Um ponto importante, né, quando vocês virem as discussões, né, sobre o imposto que está sendo, a alíquota que está sendo criada, é falar o quê? As atividades de prestação de serviço realmente tem ali o temor, né, de que elas vão sofrer um impacto devido à alíquota estar aumentando tanto. Porém, é importante lembrar que a própria lei, ela trouxe algumas reduções para os prestadores de serviço, né, no intuito também de sanear ali o aumento desse imposto. Um desses é que as atividades que são registradas em conselhos, né, aí a gente tem os administradores, advogado, o CREA para engenheiro, representante comercial, ela já tem previsão legal dentro da lei de uma redução de 30% da alíquota. Então, seria 28% menos os 30%, né? Se a alíquota ficar em 28%, tá? É importante que a gente está sempre falando de 28%, mas isso é só uma... Hoje ainda, né, está só no campo da discussão, ainda não é o que está vigorando. Mas, né, como nós estamos falando de que 2026 é um ano de organização, é importante que vocês tenham consciência que hoje é o número que vem sendo discutido. Então, quando vocês forem cotar orçamento, pensar na empresa de vocês para da agora em diante, vocês avaliarem que provavelmente, né, teriam um aumento de imposto. Lembrando que as atividades que estiverem regidas ali por um conselho, ela já tem previsão legal de uma redução da base de cálculo ali em 30%. O que já começa em 2026? Gente, essas fotos que estão no fundo são o nosso escritório. A gente ilustrou para que vocês conheçam um pouco, né? Como a gente geralmente é um atendimento mais à distância, online, muitos de vocês não conhecem a nossa sede. Essas fotos são do nosso escritório, que fica aqui em Jardim Camburi. A primeira mudança que vocês vão ter ali a partir do dia 5 de janeiro de 2026, né? É a emissão da nota de serviço, ela não é mais no portal municipal. Então, todas as prefeituras do nosso país tinham um sistema, e para a gente que é contador, eram sistemas diferentes, né? Cada prefeitura tinha liberdade de contratar o seu sistema. Então, todas as prefeituras tinham um sistema para que os prestadores de serviço do município emitissem as notas. A Receita, com a reforma, ela traz o quê? Não, todas as notas fiscais de serviço, elas vêm para o ambiente nacional. A gente já tinha isso nas notas fiscais nas nossas notas fiscais de produto, né, que elas são emitidas no ambiente nacional, e agora a gente está levando as notas fiscais de serviço também para lá.
Então, o que é importante? Saber que não devem mais emitir nota no portal municipal, que vocês devem emitir nota no portal de serviço. Quem utiliza a contabilidade para emissão das suas notas, entender que a gente vai precisar refazer o login de acesso, né, uma vez que aquele da prefeitura não funciona mais. Na grande maioria tem se discutido muito, porém o portal de acesso da nota, ele só é possível com o gov.br, que é de responsabilidade titularidade do sócio, né? Ou com certificado digital. Então, o que a gente tem solicitado é que todas as empresas façam adesão ao certificado digital, principalmente as que a gente faz a emissão aqui pelo escritório. Aqui foi uma mudança que teve na semana passada, né, que se falou muito, que não ia precisar preencher mais o campo de IBS, CBS na nota. E aí algumas pessoas confundiram, achando que a reforma tributária estava regredindo, que não é uma verdade. A reforma tributária já é uma lei que já está em vigor, ela vai acontecer de fato. O que a Receita foi e falou foi, olha, no primeiro momento, nós não iremos recusar as notas fiscais que não tiver com o campo preenchido, porque a primeira orientação é, se a nota no dia 5 de janeiro não tivesse com os campos do imposto preenchido, ela iria recusar e aí a nota não estaria validada. Porém, a Receita recuou um pouco e falou, olha, vocês vão ter um período para se adaptar com o novo portal, com as novas exigências, então nós não iremos recusar as notas a partir de 5 de janeiro. Nós estamos com muitas atualizações, né? Então é importante vocês estarem sempre buscando as orientações aqui no escritório. Então a gente pede o quê? Quando vocês receberem algo que consideram suspeito, duvidoso, um DARF, né, todos os impostos eles vão continuar sendo enviados pela contabilidade. Tem muita gente acreditando que, recebendo, né, guias falando que já é o imposto, que o imposto saiu automático após a emissão da nota. Gente, ainda não está funcionando dessa forma. Existe um planejamento para que passe a funcionar dessa forma, porém, a contabilidade ainda é responsável por enviar as guias. Então, a gente pede o quê? Que vocês estejam atentos com o que a gente envia somente, verifiquem sempre se os e-mails que estão chegando para vocês são e-mails da contabilidade. Então, o que precisa os prestadores de serviço do lucro presumido, eles precisam fazer agora? Lembrar que a nota fiscal ela é no Portal Nacional e providenciar o registro no Conselho para as atividades ali que são para as atividades que são regidas por algum conselho. Esses são os principais pontos para vocês. O que a gente pode falar sobre a Receita e sobre a reforma tributária para vocês? É importante para vocês avaliarem quem são os tomadores de serviço de vocês. Então, o ano de 2026 é um ano em que a gente tem que parar e repensar o nosso negócio. Quem são meus tomadores de serviço? Meus tomadores de serviço estão interessados em tomar créditos das notas que eu emito? Meus tomadores de serviço, eles estão interessados em tomar crédito da nota que eu emito? Eu tenho crédito para tomar de algum serviço que eu consumo? Então, eu tenho, por exemplo, o abastecimento de combustível, eu posso passar a gerar essas notas para dentro da empresa para que eu possa me apropriar dos créditos. A hospedagem em hotel, plano de saúde, eu posso, com o plano de saúde, pegar as notas do plano de saúde e eles estarem endereçados ao meu CNPJ para que eu possa usar isso como crédito. É fato que a alíquota, de fato, ela vai aumentar. Só que a gente tem que lembrar que o conceito do imposto, ele também muda.
Então, todos vocês, né, um conceito só para as empresas de lucro real, todos vocês vão poder trabalhar com a apropriação dos créditos. Então, para que vocês não sofram tanto com a alíquota que está prevista, que vocês possam passar no ano de 2026 se organizando. Deixa eu abrir a apresentação aqui para a gente pegar mais as outras coisas que são importantes. Alguém tem dúvida? Eu posso ajudar em algo? Esse grupo, ele é um grupo que está mais quietinho. Deixa eu abrir a... Levanta a mãozinha, mãozinha. É, na hora que eu achei que mudou aqui para mim. Pode falar. Agora a gente ouviu, pode falar. É seu Zota. Né? É o Marcos primeiro que levantou a mão. Eu tenho um cliente, tudo bem, Patrícia? Eu tenho um cliente, né, que a gente emite a nota para a Unimed, ela já retira os impostos na fonte. O que muda em relação a isso? Ela vai poder continuar fazendo isso ou não? Então, hoje ela retém os impostos na fonte, aí ela retém o PIS, o COFINS e a contribuição social, correto? Isso, correto. Aí, imposto de renda e contribuição social. Ela vai continuar, na verdade, o que a gente fala, nós vamos trabalhar todo um período de transição, ok? Então, vai ter um período, a partir de 2017, que a gente vai estar trabalhando com todos esses impostos juntos. Então, a gente vai ter o IVA e vai ter os que vocês já conhecem, só que em alíquotas diferentes. Então, ela vai poder reter o referente ao que ela já retém hoje, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, mas referente ao IVA, ela não retém mais. Tá, só em relação ao IVA. Só em relação aos impostos, só em relação ao IVA, ela não vai ter a retenção. O que acontece é que o imposto, né, a gente fala de apuração assistida. Esse encontro de conta, né, do débito e do crédito, ele vai acontecer posterior à emissão da nota. Mas eu tenho ouvido falar que eu vou poder pagar um imposto do meu fornecedor, né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, né? O que nós estamos falando sobre isso? É somente hoje, né, que está na legislação hoje, é somente transações entre empresas. Então, uma empresa consumindo serviço de outra empresa. E a clareza é por causa do seguinte ponto da legislação. Eu só posso tomar créditos de impostos que estão liquidados. Ok? Então, por que a empresa que está tomando o serviço, ela pode tomar a atitude de pagar os impostos referente àquela nota? Porque ela só vai poder se apropriar daquele crédito, daquela nota, se você tiver feito a liquidação desses impostos. É claro, gente, que eu já tenho visto algumas indústrias, né, principalmente no ramo de indústria, que tem alguns prestadores de serviço. A indústria tem feito o quê? Tem pedido eu quero a nota e quero a CND junto. Eu vi recente, a indústria mudou o procedimento totalmente. Ela quer receber a nota e a CND junto. E aí a pessoa entrou em contato comigo e falou, poxa, mas ele tem direito de querer a CND? Na verdade, a indústria está também se organizando, né? Ela quer saber se você faz o pagamento dos seus impostos, se ela, tomando o serviço seu, se ela vai poder tomar os créditos do seu serviço.
Então, de certa forma, né, isso vai fazer com que as empresas, para se tornarem mais competitivas, andem alinhadas com isso. Zota, o senhor quer falar? Eu quero. Vamos lá. Eu não sou bem da área, então, assim, estou bem perdidão. Esse negócio de débito e crédito, eu estou entendendo quando eu faço negócio com outra empresa. Ou seja, quando eu compro meu material, eu sou escultor. Quando eu compro material para produzir minhas esculturas, eu vou pedir para essas empresas o quê? Para poder... como é que funciona isso de uma forma prática? Eu tenho uma empresa que vende fibra de vidro. Eu compro dela. O que eu faço a partir de hoje? Vou te falar Liga, como as maiores empresas estão olhando hoje. Então, o que a gente sabe até o momento? Você vai pegar a nota e na nota fiscal do produto vai vir destacado lá, né? E vai vir destacado lá os impostos que você vai poder se apropriar. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é saber em qual regime tributário que essa empresa está, porque uma situação seria a empresa do Simples Nacional, por exemplo, se eu estou comprando produtos de uma empresa do Simples Nacional, ela te dá menos crédito do que uma empresa de regime normal. Não sei se vocês em algum momento já foram uma empresa do Simples Nacional. A empresa do Simples Nacional, ela tem uma alíquota menor de imposto. sim, mas isso eu sei, Isso, então ela não dá o valor total do imposto de crédito. Então, em ela tese, dá eu vou... conforme a Regina, deixa eu ligar aqui. dela. Desliga o seu áudio aí. Então, em tese, eu devo preferir comprar de empresas que não são do Simples Nacional. Sim, elas vão te gerar mais crédito. E o seu áudio aí. Então, às vezes, é interessante avaliar, por exemplo, um cliente que me dá desconto ou um cliente que me gera crédito. Qual é a conta que eu devo fazer? Entendeu? Nossa, mãe na do céu. negociação. E na hora que eu emitir a minha nota para o cliente, eu tenho que... porque, assim, o valor... que embolação. Porque eu compro de uma vez só para atender vários clientes. Aí tem uma nota fiscal. Aí, quando eu atender esse cliente aqui primeiro, que eu vou usar uma parte dos produtos que eu comprei aqui, como é que eu faço para emitir a nota? Você vai... comprei... a nota de quando você comprou. Se você comprou todos os itens, ela vai te dar um crédito. E aí, quando você vender, ela vai gerar os seus débitos. Entende? É um crédito. Se você não usar aquele crédito que você ganhou na compra de uma vez, ele vai ficar lá para você usar conforme você for gerando débitos. Entendi. Eu posso usar de uma vez, eu posso ir fracionando ele também. Sim, pode fracionando ele também. Então, sempre quando eu for emitir uma nota, eu vou saber quantos créditos eu tenho para... Quantos débitos seria... É assim que eu vou falar? Quantos débitos eu posso lançar? Quanto de crédito você tem e quanto de débito você está gerando. Entendi. Então, em tese, o mercado vai tender a preferir comprar comigo, que não sou... Qual é aquele outro? Simples, porque eu vou conseguir oferecer para ele. Claro que é uma relação entre o que eu vou oferecer de crédito para ele e a diferença de preço que eu tenho para o outro. Sim, a gente tem tido essa discussão, entendeu? Justamente por causa disso, porque vocês, como já estão num outro regime, vocês, né, geram crédito na alíquota total. Então, sim, vocês são mais competitivos hoje do que uma empresa do Simples, a gente pode dizer, né? Claro que é aquilo que eu falei, às vezes uma empresa do Simples vai colocar a margem lá embaixo, vai jogar o valor lá embaixo, entendeu? Mas hoje vocês ganham essa questão da competitividade, né? Antes vocês não geravam créditos para os tomadores, hoje vocês geram. Hoje, então, eu e a sim, Regina... uma competitividade. Hoje eu e a Regina, que está aqui online também, que é minha sócia, ela
nossas duas empresas estão num CNPJ só. Ela trabalha com representação comercial e eu trabalho com design. Aí tá tudo uma quad que nasce junto para a gente emitir num lugar só. Nesse novo regime, o que é melhor? Mantermos tudo num só ou fazer duas empresas? Por algum motivo? Como vocês são sócios assim, realmente os quinais existem para os fins que eles existem, eu não vejo problema em manter um quinai só. Vocês estão, de fato, hoje, por exemplo, eu consigo ver que vocês estão trabalhando no mesmo endereço e vocês não têm um interesse de dividir faturamento, até porque isso não faria diferença para vocês. Então, hoje, vocês podem manter no formato que estão, porque a gente precisa discutir. Só um pouquinho. Desliguei, gente. No caso aqui você falou que eu vi lá que representante comercial é regido pelo conselho. Isso não implica, porque quando é regido pelo conselho, vai ter... Não, já tá. Quando é regido pelo conselho, o imposto vai ser menor, é isso que eu entendi? Então, aí vem o grande X da questão. Por que hoje a gente foi levado para emitir nota dentro do portal nacional e não mais dentro da prefeitura? Sim, Justamente porque o portal nacional, né, as notas de serviço, a Receita ela não tinha essa visão de em qual KNAI você emitiu a sua nota, em qual atividade as suas notas estão sendo emitidas, quanto realmente do seu faturamento é atividade X e quanto é atividade Y. Ela não tinha essa visão. Agora que a gente está indo para esse portal, ela vai ter a visão exata. Então, sobre isso, ela vai aplicar a redução do imposto somente sobre o faturamento da atividade A e o restante vai ser tributado como atividade B. Então, por isso que hoje a gente está indo para o sistema nacional. E no caso, por exemplo, o nosso ISS é diferente. O meu é de 2 e o dele é de 5. Aqui em Vila Velha. Sim. Vai continuar no primeiro ano. No segundo ano, a gente continua também, mas com uma alíquota um pouco diferente, né? Porque cada um vai para uma parcela, e aí até chegar 2032, onde acaba o ISS e fica só o IVA mesmo. Então, até 2032, vocês vão, sim, receber mais guias para pagar, porque vocês vão estar trabalhando e recebendo impostos, os dois impostos, né? Ok? Oi, Paulo. Pode falar. Não estou te ouvindo. Agora está ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Primeiro, assim, para entender, assim, porque eu estou no Simples, eu não sei por que eu fui convidado para a reunião, então, porque eu estou entendendo que aqui a discussão só quem está em lucro presumido. Sim, nós falamos hoje pela manhã com os prestadores de serviço do Simples. Pois é, mas ninguém me avisou Paulo, que ia ter qual é a sua empresa, por favor? E radiário. Não, e aí a minha dúvida também é bem objetiva, assim, eu acho que toda essa realidade diria de uma avaliação de cada empresa, até para avaliar, por exemplo. Eu não sei até que ponto, com essa mudança, do ponto de vista de competitividade, vale a pena eventualmente eu migrar para o lucro presumido, por exemplo, mesmo estando enquadrado como regra para o Simples? Então, acho assim, seria importante fazer essa avaliação e eu preciso do suporte de vocês para saber em que medida, olhando talvez o retrospecto desse ano que eu tive de faturamento, por exemplo, se eu fosse simular isso como lucro presumido, como que ficaria? E até porque, na prática, no ano que vem, eu estou entendendo, outro dia eu vi uma palestra, e me corri se estiver errado, assim, ele começa aplicando o IVA com percentual mínimo só para meio que para exercitar mesmo, aí vai ter o IVA junto com os impostos já usuais, e isso vai aos poucos aumentando o IVA, reduzindo os demais, até que acaba os demais e fica só o IVA, não é isso? Isso mesmo, é o período de transição até 2032. Essa é uma questão que eu gostaria, assim, do apoio de vocês, para uma reunião específica, e aí eu imagino que cada empresa vai ter uma realidade, que a gente precisa avaliar conforme o contexto, né, do ponto de vista de localização, porque tem questões se é serviço ou se é produto, enfim, tem particularidades, né, dessa incidência de impostos que podem ser particulares,
E no caso dessa realidade, que para mim ainda não está claro, assim, o que isso impacta hoje, eu estando no Simples, se eu fosse simular hoje, pegando esse histórico desse ano de 2025, por exemplo, né, como é que seria se eu fosse aplicar a regra direto do IVA? Se valeria a pena, de fato, eu continuar como Simples? Porque o que eu tenho ouvido é isso, que talvez não faça mais sentido, e isso vai acabar com as empresas do Simples, né, pela lógica. A gente tem essa discussão, tem esse ponto de vista de alguns consultores, principalmente, de que as empresas do Simples, elas vão acabar naturalmente, uma vez que elas não vão ser tão competitivas, que é o que eu estava explicando. Você não gera crédito para o seu tomador de serviço, entendeu? Ou você gera crédito, mas numa alíquota muito pequena, às vezes 1,2, quando o cliente podia estar recebendo 5, 3. Porque aí, é o que eu falo, aí depende da característica. O meu negócio é conhecimento, assim, eu comercializo conhecimento, eu vendo consultoria, eu vendo soluções de desenvolvimento de soluções de gestão, então, assim, não tem compra de produto no meu negócio para poder depois eu transformar isso em crédito, né? Então, assim, eu acho que essa é a questão que a gente precisa avaliar, não sei se já tem um posicionamento de prestador de serviço e tem alguma orientação mais geral, mas no meu entendimento eu gostaria de uma agenda específica com vocês para tratar desse caso, talvez simulando aí a realidade do que eu tive esse ano de 2025, como que isso ficaria na prática se já tivesse o IVA sendo aplicado, porque ainda está muito nebuloso para mim, e aí até para mim poder planejar os próximos passos da empresa. Eu preciso entender o que são esses cenários, em que medida o que está posto aí, da forma que eu venho conduzindo o negócio do ponto de vista fiscal, tributário, se isso de fato ainda faz sentido, né? Sim, a gente fala o quê? O ano de 2026 é esse ano mesmo, é o ano de você parar e repensar. Você levantou uma situação muito que a gente tem pensado muito, né? Você não consome produtos, né? Você é o próprio produto. Uma despesa de combustível, né? Uma despesa, às vezes, de uma viagem de hospedagem, enfim, mas nada que seja significativo, né? Significativo para você fazer o débito crédito e ele compensar para você. Mas aí você entende que, em contrapartida, antes você não gerava crédito para ninguém. Então, quando eu ia contratar um serviço seu, eu não me apropriava de nada do que a sua nota me mandava. Ela virava só despesa dentro do meu contábil, né? Somente despesa. Agora não, agora ela, de fato, se você emite uma nota para mim de 15 mil, ela vai gerar o percentual de imposto para mim, se você está em outro regime. Uhum. Então, quando a gente tem essa discussão, a gente tem a discussão essa discussão, né? É saber se vai ser competitivo, se continua sendo competitivo. E aí, é claro, eu falo também isso, né? A intenção não é também se tornar competitivo, você também tem que pensar se o seu preço que você passa hoje para o seu cliente, ele comporta um aumento de alíquota. Pois e é isso que eu falei, que a gente precisa entender o que precisa. Olhando para o que eu tive, por exemplo, que eu tenho na minha carteira, a grande maior parte dos serviços que eu tenho são contratos relativamente de prazo médio e longo, então, olhando para o que eu tenho, eu consigo projetar mais ou menos para frente. Então, assim, hoje, se eu tivesse que atualizar com base agora nessas novas alíquotas, o que se impactaria na minha margem, por exemplo? Eu preciso entender isso para saber se eu preciso ajustar e até começar a negociar. E o quanto antes eu souber isso, eu já vou começar a negociar com meus clientes para poder, nesse preço aqui eu não comporto mais, a gente precisa fazer uma negociação e ajustar esse valor combinado. Então, eu preciso desse feedback de vocês também, de auxílio de avaliação, para entender como que isso tudo impacta a margem do meu negócio e como é que eu vou, eventualmente, repactuar os contratos que eu tenho. Né? Não, combinado. Vamos fazer um contato com vocês, vamos marcar para a gente já fazer uma conversa. Uhum. Ok? Bom, se você quiser permanecer na reunião, os próximos pontos que eu vou continuar, porque tem aprendizados aí que podem me ser úteis para frente depois. Sim, sim. Seu Zota, tem mais alguma dúvida para eu passar? Tenho. Só para consolidar aqui. Então, vamos lá. Eu estou fazendo compras, independente de para qual trabalho eu faço compras, eu estou assimilando créditos, certo? Certo. Quando eu vou fazer o negócio, eu tenho um valor que eu cobro nos meus produtos. Quando eu fizer um negócio com um cliente, eu passo para ele quantos créditos eu quiser, uma coisa que a gente vai negociar cliente a cliente, porque suponhamos, eu nem sei quanto é que número de créditos, suponhamos que eu tenho 10 créditos. Eu posso dar todos esses créditos para um cliente que vai ser convertido em desconto e aí você entra um outro... Não. Fala então aí para mim. É um percentual sobre o seu produto.
Então, se você tem um produto que ele vai custar, vamos supor que a alíquota realmente vai ficar em 28%. Se o seu produto custou 1.000, você vai gerar para ele 280 de crédito. Ok? 28%. Por quê? E aí você vai vender, e aí, na verdade, o produto final ele vai custar 1.280, porque o imposto é por fora. Mais os 280 que ele pagou, que está ali, que é referente ao imposto, ele retorna para o seu cliente. Entende? Ele paga, mas aí vira crédito para ele. Vira crédito para ele. Não sai do seu porque o seu produto é 1.000. Todos os impostos agora são por eu fora. continuo no meu 1.000 ali, beleza. Por fora. Seu produto é 1.000, você vendeu por 1.000. O imposto de 1.000 é 280, que é os 28%. Então esse crédito é um desconto percentual do meu imposto. Não são créditos um número, Não. Ele é uma alíquota em cima do imposto do item. Entendi. Transformando a imagem agora de novo. Eu compro, para ficar fácil, eu compro R$1.000 de material. Nesses R$1.000, eu, em tese, já estou pagando 28% do meu fornecedor, que também é lucro presumido, suponhamos. Ou não, pior, ele é indústria, mas o meu cliente é indústria. Ele vai gerar crédito para você. Meu cliente não. O meu fornecedor é indústria. E o meu cliente, os meus clientes são comércio, suponhamos. Aí eu compro da indústria e adquiro os créditos dessa compra. Exatamente. Você comprou da indústria, comprei R$1.000 de produto da indústria. Quanto que esses R$1.000 vão me gerar de crédito? R$280. Então, se for lucro presumido. Isso então vai gerar R$280. Legal, gerou R$280. Aí quando eu paguei 1.000, na verdade, eu estou pagando 780 porque 720, porque não, você está pagando 1.280. Pagar 1.000, só na hora de abater no imposto, tá? Entendi. Só que ele gerou um crédito para você. Vai pagar imposto. O que importa é a Regina entender. No final das contas, ela entendeu, está valendo. Obrigado. Na formação de preço vai ter esse impacto, sim. Aqui, então, vantagem. Desliga aí, a partir de janeiro, tudo que a gente comprar, abastecer gasolina, hospedagem, no meu caso, né? É pegar nota fiscal de tudo em nome da empresa, com CNPJ, não CPF mais. Não com CPF mais, é com CNPJ. A partir de janeiro, a gente trabalhar dessa forma. Porque a gente tem que lembrar que o ano de 2026 ele é um ano de ensaio, mas o de 2027 a gente já vai estar trabalhando realmente com débitos e créditos. E já começa a pedir. Exatamente, porque quanto antes a gente for aprendendo esse conceito que a gente ignorou durante tanto tempo, né, de separar as despesas, de pedir nota. Eu sei que é muito, vamos dizer, chato ficar esperando alguém emitir sua nota, mas a gente precisa mudar esse conceito, entendeu? Porque se a gente não mudar esse conceito, na verdade, a gente vai estar perdendo dinheiro. Esmola, dízimo na igreja, tudo é nota com o CNPJ. Exato. Cara, eu nem peço. Agora já é. Quando eu vou hospedar, e cadastro não quero, não, vou pagar com meu cartão físico. Pois é, e aí, nesse momento, se você continuar com esse hábito... Esse pensamento... com esse pensamento, você, na verdade, está perdendo dinheiro, porque na hora que você emitir a nota, você vai ser tributado na alíquota cheia, sem nenhum crédito. Almoço, isso serve para almoço, para tudo. Em tese, vai haver uma mudança, em teoria, nesse conceito que a gente tem hoje de sonegação de impostos, né? Vai ser um pouco mais complicado, faz sentido? Faz sentido.
vai ter uma mudança de comportamento, né? Algumas pessoas falam assim, nós mesmos vamos uns fiscalizar os outros, porque nós mesmos vamos querer as notas que antes a gente ignorava. Eu, como contadora, muitas vezes deixei nota para lá, entendeu? Mas agora ela faz diferença para mim. Porque muitas vezes ela não fazia diferença, agora ela faz. Marcos, tem uma pergunta? Sim, você falou de conselho, né? Mas não citou o CREFITO, né? Que é um conselho. Conselho. Então ela também vai entrar nessa questão dos 30%, ela também vai ter o... Sim, de fisioterapia, não é isso? Isso. Ela entra nesse conceito também, ela também tem a redução. Todas as atividades que são regulamentadas, e aí na área da saúde, né, não sei como vocês trabalham isso aí na clínica, mas todos aqueles equipamentos ali, se ela vender alguma coisa para a pessoa, para o paciente usar em casa, todos esses equipamentos, eles receberam benefício fiscal também. Então, seria até interessante ver se também é uma nova oportunidade, né? Então, isso é uma oportunidade que eu penso para frente, mas por enquanto não, é só serviço. Mas é uma oportunidade, todos essas coisas, área médica, né, receber um tratamento especial na legislação nova. Tá, e aí, assim, uma coisa que eles falaram de compra e tudo, é uma coisa que eu já faço, né? Eu só não pego a nota no CNPJ, mas agora eu vou fazer. Mas, assim, a clínica, as compras é no cartão da clínica. Para mim, empresa de consultoria é o CNPJ da consultoria e o meu pessoal é a nossa compra pessoal. CPF na nota, ok, continua. A única coisa que eu tenho que fazer agora é que eu vou abastecer, eu tenho que botar o CNPJ. Exatamente. No BR de vantagem, no Ipiranga de vantagem, lá aquelas coisas da vida, é pegar aquilo dali e pegar a nota. Isso é uma coisa também interessante da gente falar. Muitos empresários, a gente utilizava ali o cartão da empresa, mas não pegava as notas. Tem que lembrar que a apuração, ela vai cruzar as informações. Então, a nota, ela precisa estar coerente com o débito do cartão também. Então, lembra, todo mundo hoje vai emitir nota no Portal Nacional. Automaticamente, a Receita vai conseguir puxar o que cada CNPJ teve de despesa em cada período, entendeu? E era uma coisa que antes não tinha, entendeu? Então, fiz uma compra no cartão de crédito, e esse cartão é da empresa, a nota tem que vir no nome da empresa, e não no CPF, porque senão você também não consegue tomar crédito disso. Não conseguirá ver buscar. Entendi. Assim, eu trabalhei com multinacional da Europa, então assim, trabalhava com IVA, para a gente era beleza, porque a gente não tinha problema, não tinha sonegação, não tinha inadimplência. Sim, então, assim, é o que a gente fala, sonegação a gente... todo mundo ali preocupado com isso e aquilo, aí tem gente falando que vai fechar a empresa aqui no Brasil, só vai fechar quem sonega, né, porque não quer trabalhar da forma correta, porque lá fora continuo trabalhando com multinacional, é IVA e funciona super bem. Então, assim, eu estou bem otimista com essa mudança. Sabe que eu também? Eu também estou bem otimista, eu estou bem animada. Vai evitar muitos problemas que eu tenho hoje aqui, entendeu? Inclusive esse Unimed, Vale, tudo assim. Eu estou sem receber da Unimed porque, cara, fez questão de 1 centavo lá. Eles às vezes encrencam com 1 centavo. Então, assim, isso aí aqui no Brasil vai acabar com essa historinha para atrasar 10, 15 dias e não te paga com juros. Te cobra com juros, mas não te paga com juros. O pilar da reforma é a transparência. A gente saber exatamente quanto de imposto vai ter em cada coisa, entendeu? Que hoje a gente não sabe. Né? A gente pega um cupom no supermercado, o cupom diz, estima-se que é esse valor, mas a gente não tem a convicção. Agora a gente vai saber. Paulo? Acho que o Zó estava com a mão levantada antes aí, Patrícia. Então, vamos, Zota. 3 coisas, vou ser breve. Primeiro, cupom fiscal não serve mais. Tem que ser nosso fiscal dirigido para meu CNPJ. Exatamente. Inclusive, nem vai ser mais possível emitir cupom fiscal para CNPJ, né? Que era uma coisa que existia, as emissões, mas a partir do dia 5 também a
A promessa é que vai ser bloqueado e aí não vai conseguir mais emitir cupom fiscal para CNPJ, somente nota fiscal modelo 55. Segundo, pedágio. Geralmente eles não emitem nota. E aí, como é que faz? Quem viaja muito, paga muito pedágio, como é que faz agora? Agora o senhor me pegou. Tá legal. Dever de casa, quando você souber, você responde para nós. E Dever terceiro? de casa mesmo, não sei mesmo. O certo seria haver ali uma tag, né, no nome da empresa e depois emitida a nota. A nossa tag é em nome da empresa. Eu não sei se a Sem Parar faz a tag no nome da empresa. Não faz, Então, né? agora a Regina acabou de confirmar que não é não. Falei merda aqui. Aqui. Tá, mas então, a tag, mas faz a tag. CNPJ. Vai, né? Faz, você acumula no mês e emite a nota. Os caminhões são feitos assim. Ah, ótimo então. Eu não sabia disso. Por último, por enquanto, aí tá, a gente pagava 17%. Sim, agora a gente paga 28%. Em quais circunstâncias, o que eu preciso fazer para, pelo menos, fazer esse trem voltar para 17%? Eu fazendo essa vigilância massiva, tudo que eu comprar, sabe, esmola que der na rua, pedir nota fiscal, tudo, eu consigo chegar de novo no final do mês a 17%? A gente estima que sim. A expectativa é que, para vocês retornarem para essa alíquota, né, ali dos 16 e 33 do presumido, só se vocês fizerem captarem créditos, né? Buscarem os créditos de fato, alimentação, hospedagem, consumo, gasolina, todas as despesas que vocês puderem e que forem coerentes com as atividades, trazer para dentro da empresa para que se gere um crédito. A expectativa é que a alíquota, né, se discutiu muito esse ano, muito, 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 e eu acho que eles só não bateram o martelo, que era 28%, porque estava muito polêmico, entendeu? Mas em nenhum momento levantaram a possibilidade de ser outra alíquota. Então, a gente tem que ficar nessa expectativa de que vai ser ali os 28%. E trabalhar com crédito. É a única possibilidade hoje mesmo. Bom, meu ponto aqui também, Patrícia, é o seguinte, aí olhando para aquilo que a gestão Super Simples está pensando, porque não tenho dúvida que esse processo, para mim, existe uma mudança de paradigma que é simples, assim, é começar de maneira efetiva, mesmo os pequenos empreendedores, a fazer planejamento tributário, que ninguém faz planejamento tributário. E a gente não tem essa expertise. Assim. Como é que vocês vão prover esse suporte para que a gente possa ir caminhando junto? Porque hoje o acompanhamento que eu tenho com vocês, assim, as coisas fluem de maneira tranquila. Eu preciso emitir minhas notas fiscais, que eu preciso, vocês emitem, faz todos os fechamentos mensais, vocês enviam as guias e tudo mais, mas agora, muito mais do que isso, a gente vai precisar exercitar isso que eu falei. Eu estou no Simples hoje, não sei se vai valer a pena eu continuar no Simples, se vale a pena eu buscar enquadramento como lucro presumido, enfim, isso vai exigir, até para outras frentes que eu tenho pensado de negócio também, assim, o que vale a pena não fazer nesse modelo de regime ou não, enfim. Como é que vocês estão pensando em suporte para as empresas para essa mudança também? Porque eu imagino que vocês também vão ter um aumento de demanda absurdo por conta absurdo. Então, assim, como é que vocês estão pensando para a gente poder ter esse suporte? Hein? O que a gente fez, né, durante todo esse período, né, capacitação, então hoje a grande parte das dúvidas que vocês tiverem, a gente já consegue sanear, né, ali, de acordo com o que vocês questionam, a gente já consegue, mas a gente segurou também para começar essas reuniões de orientação. Por quê? Porque nada estava claro. Uhum. Estava tudo muito no debate, estava tudo muito no que vai ter, no que não vai ter. Então, agora que a gente começou a ver uma luz de que, olha, vai ser dessa forma. Então, o que a gente pretende é passar a ter essas reuniões mensais, né, separadas por nichos, para que a gente possa tirar o maior número de dúvidas assim, em conjunto. E também as reuniões isoladas, conforme vocês solicitem.
Está previsto no contrato de vocês que vocês podem ter esse atendimento, entendeu? Só que a gente precisa também que vocês nos demandem para que a gente possa trazer as soluções. Nós hoje não conseguimos trabalhar de forma proativa, justamente porque a gente tem uma fila de atendimento de várias pessoas com as mesmas dúvidas. Então, para você que já trouxe a sua situação, o que a gente sai daqui? A gente sai daqui, alguém vai fazer contato com você e a gente já vai agendar uma conversa para a gente poder entender realmente como que vai ser e ter uma primeira conversa inicial. Sim. Entendeu? Tem outros assuntos que também vão impactar na vida de vocês, e aí eu quero passar adiante aqui na minha apresentação para a gente falar sobre alguns assuntos que podem cair com a realidade de vocês hoje. Já falei. Falar um pouquinho do que vai mudar, né, referente a imóveis. E aqui a gente está falando referente a imóveis, tanto que estão na pessoa física, tanto que estão na pessoa jurídica, tá? Pessoas que têm imóveis para locação. Então, a primeira mudança é que antes, quem tinha imóvel não tinha obrigação de emitir nota fiscal desses imóveis. Ok? Hoje já existe, né? Lá no Portal Nacional já está previsto. Aliás, ele só vai passar a funcionar a partir de janeiro. Se vocês tentarem entrar hoje, ele não acessa ainda. Então, a gente torce para que realmente ele funcione em janeiro. O que a gente vai ter? A possibilidade de emissão de nota fiscal dos aluguéis. E o que acontece, né? A Receita ela vem trabalhando de forma muito organizada para algumas situações. Ela já tem um cadastro imobiliário único brasileiro. Então, se você a sua casa, o seu escritório, ele já tem como se fosse um número de CPF dele registrado na Receita. O que vem com a mudança da reforma tributária? Que se você faz um aluguel que soma até 240 mil de renda, a gente tem uma alíquota a ser aplicada ali de imposto também. Então, vamos lá entender. O aluguel, ele sempre foi declarado no imposto de renda pessoa física. Então, vocês tinham que declarar ele lá no pessoa física. O que a Receita falou? Se você tem até mais de 3 imóveis e eles estão te gerando uma renda de 240 mil, você também precisa tributar ele no IVA. Fica claro para todos como está explicado, né? Então, antes, ele já era tributado na pessoa física. Lá no ajuste anual do imposto de renda, você tinha que declarar se você tinha renda de aluguel. Agora, o que a Receita está falando? Olha, se você tiver mais de 3 aluguéis, isso é importante até para planejamento, né? Quero investir em imóveis. Se você tem mais de 3 aluguéis e eles te geram uma renda de 240 mil anual, você precisa tributar ele no IVA também. E aí ele tem a alíquota para ser aplicada. O ponto 2, que é o ponto que foi agora do finalzinho de novembro, é sobre a retirada de lucros das empresas. Com base nessa nova lei recém-aplicada, toda retirada de lucro superior a 50 mil será tributada em 10%. A tributação será aplicada sobre o valor integral e não sobre somente o que exceder. E aí a gente tem aí algumas contestações, né? Mas depois que foi votado, eu falo assim, gente, depois que foi votado, não tem como mudar. Isso é empresa do Simples, empresa do presumido, lucro real, outros regimes, todos os regimes. A mudança é o seguinte, vocês antes faziam um balanço anual e nesse balanço anual a gente fazia a distribuição de renda, ok? Dessa distribuição de renda, eu pegava essa declaração e informava, e vocês faziam o quê? Iam lá no imposto de renda de vocês e faziam essa declaração. A principal mudança é que a gente não pode mais fechar isso anualmente.
Porque, fechando isso anualmente, vocês correm no risco de ter retenção de imposto de renda quando eu gerar. Porque, se eu fecho só o balanço anual, dizendo que vocês tiveram a distribuição de lucro no período de dezembro, que é o que a gente vinha praticando, né, que é o que está no contrato social de vocês, se vocês pegarem o contrato social de vocês, ele diz que haverá um levantamento de balanço anual e que nele vai haver a distribuição do lucro para os sócios. Isso era isento. Hoje a Receita falou o quê? Olha, se você distribuir mais de 50 mil, a gente precisa reter o imposto, e o imposto é 10%. Ok? Deixa eu abrir uma... Ô, Patrícia, é 50 mil em base mensal ou em base anual esse valor? 50 mil em base mensal. Só que é justamente o que eu estou explicando. Antes a gente fazia uma declaração só. Entendeu? Porque a gente fazia a informação como se fosse um fechamento anual. Naquele ano, o sócio distribuiu 60 mil. E aí a gente fazia essa declaração, né? Até mesmo, gente, por causa das informações que são enviadas para a contabilidade. Então, naquele ano, ele distribuiu 60 mil. 60 mil, retendo 10%, você teria 6 mil de IR para pagar. Agora, se eu pego 60 mil e divido ele pelos 12, na verdade, você fez 5 mil mensal de distribuição de lucro. O ideal, na verdade, é, por segurança, fazer isso até novembro, nessa distribuição, porque dezembro é um mês de ajuste ali no final, né? Talvez o mais seguro seja planejar, aquela lógica, ter um bom planejamento tributário para fazer essas retiradas ao longo dos mensais. Meses, né? E aí, o que acontece? Essa informação, ela tem que ir mensalmente para a Receita. Mensalmente, a gente informar, ó, fulano, o seu Paulo tirou 10 mil da empresa. É diferente de, em dezembro, eu informar que no ano você tirou 120. Mais um motivo na urgência, minha agenda aí, que esse assunto é urgente para mim resolver, porque aqui a partir de janeiro eu deixar isso redondo, né? Porque normalmente eu tenho feito em base anual nessa retirada, né? Sim, na verdade, essa é a realidade de todas as empresas que eu tenho, exceto as de lucro real, que a gente fecha mensal mesmo, entendeu? Por quê? Porque era o que a legislação prevê, não é que a legislação proibiu isso de acontecer, só que ela criou uma regra. Se você fizer dessa forma, você vai ser tributado pelo imposto de renda. Então, mensalmente, a gente precisa informar para a Receita quanto que cada sócio tem retirado da empresa, justamente para vocês não caírem nisso. Essas são as maiores mudanças e os maiores impactos hoje que a gente vê para as empresas, para as microempresas, né? Então, né, a gente está caminhando aí já para 1 hora de conversa. O que a gente precisa sair dessa reunião levando? Levando a mudança para o Portal Nacional, levando, claro, que não é porque a Receita é legal e aí ela quis cortar um custo das prefeituras, dando o sistema de emissão de nota, não é isso. Ela fez isso justamente para ela conseguir enxergar vocês, porque antes ela não enxergava, né? Porque antes vocês estavam no âmbito municipal e agora vocês estão no âmbito emitindo dentro do Portal Nacional. Então, ela fez isso para conseguir enxergar qual é a receita, qual é o tamanho das pessoas, qual é o tamanho de cada pessoa. Levar que a gente precisa, se a gente for pensar em planejamento tributário, em investimento de imóveis, em aluguel, a gente tem que entender que hoje existe um imposto sobre isso que antes também não existia. Então, eu preciso considerar qual o caminho, né? A gente fala muito se fala em holding, e trazer essas empresas para dentro da empresa e transformar em essas imóveis para dentro da empresa e transformar uma holding. Então, é um bate-papo também interessante para a gente fazer e levar a organização financeira tanto para começarmos a criar créditos para a empresa, crédito do IVA, né? Crédito do imposto, e a organização financeira para a gente tratar o lucro dos sócios, que antes não era tributado e a partir de agora é. Muita coisa, né? Mas é uma mudança. A gente vai caminhar o ano de 2026 falando sobre isso,
conversando sobre isso, né? Quero fazer uma reunião mensal com os clientes, para a gente estar sempre falando sobre isso, e conseguir caminharmos juntos até 2032. Em 2032, vira a chave e acaba os outros impostos, e a gente já está totalmente adaptado ao novo imposto. Regina, pode falar, querida. Esse ano ainda vai ter os impostos serão trimestrais, o imposto de renda e Isso é importante. Para as empresas de presumido, isso é importante. O IVA, então, deixa eu mostrar aqui. O IVA, ele substitui o PIS e o COFINS, e o ICMS e o ISS. O imposto de renda e a contribuição social trimestral, eles vão continuar. Entende? Então, a gente está falando, Regina, é importante a gente falar isso, né? Que a gente está falando dos impostos sobre consumo. E aí a gente entra num conceito da contabilidade, né? O imposto de renda e a contribuição social, eles são considerados impostos sobre a renda. Então, a gente está tributando o que é considerado lucro da empresa. Agora, os impostos de consumo são PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, esses impostos são os que vão mudar depois da reforma. Os demais, eles permanecem. E aí, eles permanecem nos moldes que a gente conhece hoje mesmo. Com a mesma alíquota, né? A mesma alíquota. Se a gente pensar, a gente fica preocupado. É 28 mais a alíquota do imposto de renda. Não. Não. Ainda continua. Imposto de renda e contribuição social, eles ainda não falaram numa adequação de alíquota dele. A gente está falando de 28, só contemplando IPI, PIS, na verdade é o PIS, COFINS, ISS e ICMS. Por isso que é importante a gente pensar nos créditos. Por isso é importante a gente pensar se a gente quer continuar empreendendo no Brasil, né, do jeito que está. Sim. A gente vai ter uma mudança de comportamento. Uma mudança de empresa, uma mudança de mentalidade. A gente vai passar a avaliar as coisas de outro ângulo. Inclusive, vai ter, eu acredito que a forma de precificação vai mudar, né? A forma de precificar, ela vai precisar mudar para contemplar isso. Mas aí a gente tem que lembrar o quê? Que o ano de 2026 é um ensaio. No ano de 2026 está tudo funcionando como a gente viu agora no ano de 2025. Mas se a gente deixar para se adequar só lá em janeiro de 2027, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa já trabalhar no ano de 2026, corrigindo tudo que a gente precisa. Exceto que a questão do lucro, ela já é válida mesmo a partir de agora, gente. Então, ela é um assunto sério já para o ano de 2026, ali, para o imposto de renda de vocês, que vocês vão declarar em março, né? A partir de abril de 2026, ele já é uma preocupação, ok? Marcos, pode falar. Quem contrata PJ, né? Pessoa jurídica, agora fica mais importante ainda receber a nota, ou não? Sim. Sim. Em teoria, eu tenho algumas pessoas que prestam serviço, mas não emitem nota. Em teoria, eles não vão mais conseguir trabalhar sem emitir nota, entendeu? De tudo que presta de serviço. Uhum. Entendeu? Inclusive porque a gente, né, quando a gente vai avaliar
quando a gente vai avaliar assim, as tecnologias que a Receita desenvolveu, inclusive pela movimentação financeira, entendeu? Uhum. Inclusive pela sua movimentação financeira, você não vai mais conseguir atuar sem emitir o documento fiscal, porque vai estar descoberta essa receita, né? E aí a gente pode ser chamado a prestar esclarecimento, sim. Entendi. Então, realmente a gente fala assim, não, a gente quando vê, né, a Receita tem feito lives constantes, né? E aí quem é da área tem assistido essas lives. A gente às vezes não acredita que a Receita conseguiu juntar tudo num portal só, que é o portal onde vai computar esses débitos e créditos, né? Então, cada CNPJ vai ter a sua área lá, e aí vai ter uma área de acesso, né, que vai acessar ali através do Gov, e vai puxar ali todos os seus consumos, e aí vai mostrar todos os seus créditos, todos os seus débitos dentro do próprio portal da Receita. Então, é surpreendente mesmo. Então, a gente acredita que não vai haver mais esse espaço para trabalhar sem nota. Okay, é isso. Obrigado. Espero que vocês estejam animados. A gente vai acabar marcando as nossas reuniões presenciais. Animado não, né, Patrícia? Você está contando piada, né? Ser animado não dá para animar com isso tudo. Né? A gente pode estar esperançoso, acreditar que de repente vai ser melhor lá na frente, mas a animação, de fato, é difícil. Final de ano com as notícias dessas. Eu acredito assim, quem conseguir revestir, que a gente fala assim, vai ser desafiador, mas também vai precisar, algumas pessoas vão sair, né, ali a gente fala assim, alguns concorrentes desleais, a gente acredita que eles também não vão conseguir se manter de pé. Então, como contador, eu vejo muita gente trazendo para mim situações de concorrência, assim, que a gente fala, que o cliente fala assim, poxa, não tem como fazer nesse preço, não tem. Então, a gente acredita que isso vai trazer também como que eu digo? Vai colocar todo mundo no mesmo nível. Uma concorrência nível, mais leal. Mais leal. Essa é a grande sacanagem. Porque a gente, quando a gente que paga tudo em dia, a gente que se preocupa em fazer andar por dentro, a gente leva a bola nas costas o tempo todo de uma galera que está subindo a rodo em cima de sonegação. Isso é uma sacanagem. Sim. Eu acho isso uma grande sacanagem, sabe? Eu acho assim, pelo menos nivela o jogo. É claro, o ideal seria nivelar o jogo com a gente pagando menos, mas que pelo menos nivele o jogo, porque tem muita sacanagem rolando aí. Muita gente que eu conheço vai se ferrar muito. Sim, não, mas pior do que isso, é a concorrência desleal do governo, especialmente com os pequenos e microempresários, assim, porque eu acho assim, a cada hora é algo que só aumenta o encargo nosso, aumenta o custo para poder fazer isso tudo funcionar. Uma empresa grande já não é barato fazer isso, agora com uma empresa pequena como as nossas, isso é custo adicional que a gente precisa agregar para poder funcionar bem a nossa máquina. Esse é o problema, assim, é mais custo e que certamente, ou das duas uma, né? Ou isso vai virar pressão inflacionária em algum momento, porque isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, é aumento de preço na ponta, porque não tem como a gente absorver todo esse aumento de custo, né? Vai ter que repassar isso, você tem o risco de falar de um lado, e do outro, assim, é de quase que inviabilizar os negócios, porque vai apertar tanta margem por conta disso, se não conseguir aumentar preço, se você não conseguir reprecificar, você vai ter que reduzir margem, aí você começa a operar estrangulado, né? Esse é o desânimo é nesse sentido. Sim, tem todas essas questões, né? A gente, um exemplo que eu gosto de falar, né, sempre, é que a gente, aqui no Espírito Santo, a gente tem muitos benefícios fiscais, né? Inclusive, tem empresas de outros que vêm para cá só para colocar o CD aqui e para usufruir desse benefício, né? Em 2032 é a data fim desses benefícios, né? Então, eu tenho, por exemplo, muitos lojistas, né, que falam, né, poxa, eu estou competindo com quem entrega no mesmo dia. Então, entre comprar um tênis na internet que vai chegar hoje e ir no shopping comprar, eu prefiro pedir ele na internet, né? A gente tem situações aqui no nosso estado assim, porque como o CD está aqui, ele entrega no mesmo dia. Como esses benefícios fiscais vão acabar, a gente acredita que também essas empresas não permaneçam, ou se permanecerem, elas vão praticar outros preços.
Regina, pode falar, querida. Só para ver se eu entendi bem mesmo. Então, no caso hoje de ISS, PIS e COFINS, eu pago 8,65%. Esse 8,5% vai passar para 28%. Não é isso? Sim, querida. Mais 7,68%, que vai ser CSL e imposto de renda. É isso? É isso. Hoje é isso. Eu não estou te ouvindo. Você fechou seu áudio, ele fechou o áudio dele, eu não consigo ouvir ele. Eu tô falando aqui. Eu vou ligar o meu cliente, gente. Então, não é que meus 17 vão virar 28. Os meus 17 vão virar 28 mais 7, que dá 35. Sim, aí a gente tem que lembrar que hoje você não se apropria de crédito de nada, entendeu? Então, quando a gente começar com a apropriação de crédito, né? Hoje você não se apropria de crédito de nada que você consome. Porque na Os verdade, seus impostos, eles vão ter vai um pagando, abatimento do que você consumir. Na verdade, a gente está pagando desde o início da cadeia produtiva imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, e esse imposto sobre imposto reduz. É isso, porque eu estou pegando o imposto que o cara já pagou. Antes ele pagava, eu também pagava, o meu cliente pagava, e o cara lá na ponta, no final das contas, o cara na ponta pagava todos os que eu cobrei. Agora não. Agora. Depende. O cara se tiver sonegando, depende. Oi? Se ele estiver sonegando, ele não está pagando, você não tem crédito, você tem débito. Mas ele está cobrando. Ele não está pagando, mas ele está. O sonegador não paga, mas ele cobra. Exatamente. O imposto. Ele cobra o imposto de mim. Ele não paga. Entendeu? O governo perde e o consumidor final lá na ponta perde porque ele paga o meu imposto, mais o dele, mais o do cara atrás dele, e o fornecedor, o consumidor final paga todos esse acumulado de impostos pagos várias vezes, né? E agora não seriam mais pagos várias vezes. Esse é o conceito. Esse é o conceito. Balança, né? Esse é o conceito. Então, exatamente esse é o conceito. Você conseguiu compreender. Tanto que, às vezes, a gente vê algumas coisas, né? A Receita se preparando para algumas coisas e a gente não entende, né? E só depois que a lei vem, a gente consegue entender. O nosso Estado, ele lança, eu acho que bimestralmente, uma lista de devedores do Estado. Se você for, Paulo, tudo bem, eu que agradeço, até a próxima. Alguém da equipe vai fazer contato com você para a gente marcar uma reunião em breve. Mais breve. Se vocês souberem, aqui no estado, o nosso estado aqui, ele já lança bimestralmente, se eu não me engano, uma lista com os devedores. Então, todo mundo que deve imposto para o estado está lá com o nome na lista. Que é o quê? Que você não deve, que eles chamam de devedor quanto mais, né? Custo mais. Que você não deveria consumir. Está saindo agora a lei, né? Está saindo agora a lei para ferrar com essa galera de devedor quanto mais. A gente conhece um bocado dessa turma também. Eu vi essa discussão na Receita, né? O Haddad lá falando. E aí, o que acontece? Aqui no nosso estado, isso já tem bem mais de um ano que o estado solta essa lista aí. Entendeu? Informando, olha, a empresa XYZ, ela deve imposto, entendeu? Então, o conceito é exatamente esse aí que você falou, entendeu? E aí vai afunilando, porque a tendência é que a gente procure pessoas que paguem seus impostos para a gente poder ter os créditos. Esteja regular. Mas é isso aí. É isso aí, dona Regina, fica tranquila que eu estou segurando na sua mão aqui, vai dar certo. No ano de 2026 a gente vai se falar bastante. Agora aqui, se o que eu peguei crédito não pagar o imposto, eu não recebo? Você tem a seguinte opção, né? E isso é o que eles chamam de... É um nome difícil em inglês, split payment, se eu não me engano. Você tem a seguinte opção, você pagar o imposto dele, entendeu? Então, você comprou dele R$1.000,
e ele deve 280 de imposto. Você paga a guia de imposto e paga ele só a diferença. Você vai ter essa opção. Isso lá na frente, tá? Mas vai ter sim essa opção. E aí também vai entrar na negociação de compra, né? Olha, eu prefiro eu pagar seu imposto para eu ter o crédito antecipado do que esperar o período passar para ver se você vai pagar o seu. Então, você vai ter essa opção lá na frente. Não é uma previsão para agora, essa previsão é lá para 2031, se eu não me engano. Tem que olhar o calendário, mas ela existe. Existe sim a possibilidade, essa possibilidade que eu estou te falando. Que é justamente para garantir que os impostos estão em dia e que a cadeia seguiu o curso normal. Vamos respirar que vai dar certo, ok? Vamos nos falar muito em 2026. Vamos, eu espero. Eu A gente está aqui contando com isso. Eu já estou Obrigado anotando aí, boa tarde. para ter uma reunião particular. Ah, com certeza. Mas eu espero ter vocês também nas próximas que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse encontro aqui uma vez por mês. Espero não ter tomado muito tempo de vocês, mas eu estou à disposição também para o que a gente precisar e a gente vai se falando. Primeiro, atenção nos pontos que eu falei. Emissão de nota no Portal Nacional, imóveis, se vocês possuem imóveis, vocês precisamos pensar como vamos organizar isso. E o terceiro ponto, distribuição de lucro, que não pode ser mais uma vez no ano, como a gente vinha fazendo, a gente precisa conversar mais vezes sobre isso. Tá, esse mês eu ainda fiz as notas no portal da prefeitura e tem mais uma para fazer. Só a partir de janeiro que eu preciso fazer. O pessoal não vai conseguir a partir de janeiro. Na verdade, é preciso atenção com isso, que parece que as prefeituras não vão bloquear os portais. Então, a gente precisa mesmo fazer um serviço de orientação falando, olha, por mais que a prefeitura ainda permaneça com o portal aberto, você não deve mais usar o portal da prefeitura, deve usar o portal nacional. Ok. É a partir do dia 1º ou dia 5? Dia 5. E se eu tiver alguma nota para emitir antes do dia 5? Dia 1º é feriado. Vamos lá, que é o dia do Ano Novo. Dia 2 é sexta, que também... Isso aí. E aí a Receita resolveu que ela vai trabalhar da primeira segunda-feira do ano em diante. Entendi, tá certo. Nós Até também. parece, Regina começa a trabalhar só lá pro dia 20. Olha só! Regina vai lá para Guarapari. Eu quero receber minha comissão, então eu já fico guardando já a minha comissão. Ansiosa. É. Tá certo, gente. Obrigada pela atenção. Até a próxima, viu? Obrigado pelas informações, foi muito legal. Obrigado. Muito obrigada, Tchau. tá? Nada, tchau, tchau.